Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a aplicar repix de 5 minutos e 15 minutos em sobrevenda. E também vou falar como encontrar os fundos ascendentes no tempo gráfico de 1 hora e no tempo gráfico de 4 horas, que coincide com esses repix, tá certo? Vem comigo e vamos começar. Aqui a gente tem um gráfico de um ativo chamado GAL. O que seria repix nos 5 minutos e no 15 minutos? A gente pode utilizar esses tempos gráficos menores para pegar uma carona no trade. Como assim, John? Quando a gente tem uma forte tendência de alta, igual no dia de hoje, a gente pode visualizar que tivemos um repique aqui de uma alta de... Ops. A gente teve uma alta aqui de aproximadamente 21%, né? Então, o que que acontece? Quando o trem vai embora, a gente tenta pegar uma caroninha nele. E como efetuar essas entradas, né? A gente joga nos tempos gráficos menores, como de 5 minutos, 15 minutos ou até mesmo no 1 hora. Isso vai depender da força do ativo que se encontra naquele momento. Se é um ativo muito forte, se é um ativo que já está subindo muitos dias sem parar, você pode utilizar os 5, 15 ou os 60 minutos. No caso de hoje, um exemplo vivo em tempo real que a gente efetuou hoje, e eu passei todas essas operações dentro da nossa comunidade, como que foi feito? A gente teve um grande pump nesse ativo, e na primeira oportunidade dos 5 minutos em sobrevenda, que foram essas regiões aqui, a gente efetuou entradas parciais. Como assim parciais? A gente veio realizando entradas parciais todas as vezes que batia no gráfico de sobrevenda. Aqui no RSI, ó, no sobrevenda. A gente foi fazendo entradas parciais e quando o preço começou a subir, a gente pegou o nosso stop loss e colocou abaixo da base de preço formada, abaixo do fundo formado, denominando assim o nosso ponto de stop. E as nossas entradas, como foram feitas entradas parciais, a gente conseguiu um preço médio aproximadamente nessa região aqui. Então, o nosso ponto de entrada ficou nessa região, correto? Deixa eu apagar essas. Tá certo. O nosso ponto de entrada ficou aqui e o nosso ponto de stop loss ficou aqui logo após que o preço começou a seguir a tendência, logo após que o preço começou a se movimentar. E qual seria o nosso ponto alvo? Qual seria o nosso alvo, o nosso take, o nosso lucro? O que que a gente pode fazer? A gente pode pegar topos anteriores já deixados no gráfico, né? E é só você olhar para trás, olhar onde se encontram os gráficos, né? Onde se encontram os candles. Então a gente tinha todos esses pontos como o nosso possível alvo, né? Então, como era um repique forte, a gente conseguiu cerca de aproximadamente 5,11%. Então, se você tinha colocado o seu alvo em algum desses topos anteriores, provavelmente teria pego. No caso, se você tivesse colocado aqui, neste primeiro repique, não foi possível chegar nele, né? Logo depois desses 5% que a gente conseguiu nesse primeiro repique aqui, ele veio fazendo uma nova correção. E aqui veio dar uma nova oportunidade, chegando nos 5 minutos em sobrevenda novamente. Quem aproveitou essa oportunidade teve todo esse movimento de alta, chegando próximo de 12%. Então imagine só, você conseguir fazer repix e conseguir uma porcentagem deste tamanho. É uma coisa muito incrível, muito forte e você consegue fazer belos scalps, né? Operações rápidas que você entra e sai no mesmo dia, às vezes até na mesma hora, né? No mesmo período de tempo ali. Então essa é uma oportunidade fácil de ser encontrada da maneira certa e da maneira simples de ser efetuada, né? Dessa vez a gente
chegou no sobrevenda, ficamos pouco tempo no sobrevenda e já tivemos um repique positivo, né? Isso aconteceu em outros diversos ativos, como por exemplo, podemos ver aqui em OP, né? A gente veio caindo aqui, veio acontecendo a correção, chegamos no nosso 5 minutos em sobrevenda e tivemos o repique. Se a gente voltar aqui no gráfico, dá para ver outro repique aqui também, ó. 5 minutos em sobrevenda, 5 minutos em sobrevenda. Aqui atrás a mesma coisa, 5 minutos em sobrevenda. Então são oportunidades que a gente pode estar agarrando e não deixando passar para poder fazer algum percentual no nosso dia, né? Olha só esse repique. No primeiro repique a gente teve uma alavancagem de 7%, no próximo de 6,85% e nesse aqui de 32%. Agora imagine você numa operação alavancado 10, 15, 20, 30 vezes. Você multiplica a sua alavancagem por esse percentual limpo do gráfico. Já pensou você entrar 10 vezes alavancado e ter um percentual de 7% limpo? Já pensou você entrar 10 vezes e ter um percentual de 6 vezes? Aqui daria 68%. Aqui daria 75%. E aqui daria 300%. Então pense, o potencial que tem tudo isso. E da mesma forma, funciona no 15 minutos. O que acontece? No gráfico de 5 minutos em sobrevenda e dando um repique positivo, a gente forma um fundo ascendente no tempo gráfico de 1 hora. Por exemplo, aqui, ó, a gente teve esse repique nos 5 minutos em sobrevenda. Se a gente colocar no tempo gráfico de 1 hora, a gente vai ver que formamos um fundo ascendente no tempo gráfico de 1 hora. A gente formou esse candle verdinho aqui, ó, sendo ele um fundo ascendente no tempo gráfico de 1 hora. Então, o perfil agressivo normalmente utiliza os 5 minutos em sobrevenda ou os 5 minutos em sobrecompra. E um perfil mais conservador utiliza o 15 minutos em sobrevenda ou 15 minutos em sobrecompra. Que é o que? O 15 minutos seria um fundo ascendente no tempo gráfico de 4 horas. Ou então, se você estiver operando operações de short, é um topo descendente no tempo gráfico de 4 horas, entendeu? Se a gente colocar aqui, ó, 15 minutos em sobrevenda, 15 minutos em sobrevenda. Se a gente jogar no tempo gráfico de 4 horas, a gente vai ver que foi formado um fundo ascendente no tempo de 4 horas. Se a gente pegar outros exemplos aqui para trás, todas as vezes que a gente chegou no tempo gráfico de 15 minutos em sobrevenda, a gente pode localizar no tempo gráfico de 4 horas um fundo ascendente. A gente pode visualizar um fundo ascendente no tempo gráfico de 4 horas perante ao fundo anterior, tá certo? Então são oportunidades que a gente tem de fácil acesso, oportunidades que aparecem no decorrer do dia e você consegue agarrá-las e ter um bom percentual. Ainda mais que no mercado de criptomoedas a gente consegue fazer operações alavancadas, né? Então você pega a sua alavancagem vezes a quantidade de percentual que o ativo te entrega, sendo assim muito lucrativo, tá certo? Fica essa dica, fica essa estratégia, como operar, como entrar e como sair da operação. Não perca as oportunidades, agarre e faça te render algum percentual, tá certo? E tomem cuidado, não é toda hora que você vai procurar oportunidades como essa, não é porque o ativo entrou em sobrevenda que você vai fazer uma entrada. Precisa buscar os ativos que tiveram altos repiques nos dias, altos percentuais, sendo ele de alta ou sendo ele de baixa, para depois você conseguir fazer uma entrada e a sua operação ser bem sucedida, tá certo? Deixa aqui abaixo nos comentários a sua dúvida, a sua sugestão, o seu agradecimento. Pode deixar também o seu like ou o seu dislike. Aproveita e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos para que possamos continuar trazendo conteúdos para todos vocês, tá certo? Muito obrigado por assistir até aqui. Vou deixar na descrição do vídeo o link do Telegram, do Instagram e também do TikTok, onde a gente coloca conteúdos diários e também conteúdos nos Reels, né?
de uma forma mais breve, de uma forma menos detalhada do que no YouTube. E também acompanha todos os nossos stories diariamente. A gente tem publicação das 6 horas até as 10 horas da noite, com conteúdos que a gente possui dentro da nossa comunidade. E para quem não faz parte ainda da nossa comunidade, entre em contato com a gente via direct no Instagram, que a gente pode te mostrar, fazer uma call com vocês para te apresentar a comunidade e te apresentar os planos, tá certo? Então é isso. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.